Qual o seu nome completo e data de nascimento? Verna Vid Rau. E data de nascimento? Dia 27 de maio de 1944. Pergunta 2. Como era a sua casa na infância? Que móveis possuíam? A casa era assim bem grande, tinha bastante espaço e móveis naquela época não tinha muita coisa. A gente tinha dentro na cozinha o fogão a lenha, fogão a gás não tinha naquela época, e a pia para lavar a louça, e as louças, todas essas coisas, e a mesa, cadeira, e só televisão e essas coisas a gente não tinha, porque naquela época não existia luz elétrica. Tá. E na sala, então, tinha... A única coisa que tinha, né, a sala era grande, às vezes tinha... O meu pai fazia os bailes e tudo lá. E nos quartos, então, tinha as camas, guarda-roupa. E outras coisas a gente não tinha, não é que nem agora. Era muito simples. Na luz a gente tinha só as lamparinas velhas, lamparina de parede, essas coisas. Pergunta 3. Como era a sua alimentação? O que comiam? Como era feita a comida? Bom, na nossa época, comida, feijão e arroz, nunca faltava, que era a comida principal, né? E a gente comia aipim, batata doce, batata inglesa, a gente fazia todas essas coisas. E a gente matava os porcos, né? E fazia salame, né? Morcilha, e o que mais? E o resto da carne assim a gente fritava tudo e deixava guardado embaixo de banha para não estragar. A geladeira aquela vez não tinha, porque não tinha luz. Era Pergunta isso. 4. E as roupas como eram? Onde compravam? Alguém fazia para vocês? As roupas, os tecidos a gente comprava ali na Quarta Légua, que era o armazém mais próximo. Aquela vez falava de armazém, né? Daí a gente ia fazer as compras lá, comprava de tudo. E os tecidos também. E daí a gente mandava fazer, que tinha uma vizinha nossa que costurava. A gente mandava costurar. Era assim. Pergunta 5. Você ia à escola? Conte como era, o que aprendiam. Como eram os professores? A minha professora era uma professora muito querida. Ela ensinava a gente de tudo. Eu disse, eu comecei a ir no colégio bem cedo também, com 5, 6 anos também. E daí a gente estudava tudo assim, né? E no fim da semana, no sábado, a gente tinha, como é que chamava, bordava os tecidos, assim, fazia os guardanapos, bordava os panos de parede e tudo. Fazia todas essas coisas. Aprendi a fazer crochê até a quarta série, diziam quinta série. E nunca repetia ano também. Sempre era boa Pergunta 6. na aula. E brincavam do quê? Quais eram os brinquedos da época? Nós brincava de boneca de pano, que a nossa avó fazia, porque ela morava lá junto com nós também. Então, nós brincava de boneca de pano e nós fazia as panelinhas de argila, panelinha, prato, a gente fazia as louças e brincava com tudo isso. Isso eram os nossos brinquedos. Antigamente não tinha aquelas bonecas bonitas que nem hoje em dia, todas essas coisas. E a gente brincava até fazia boneca de espiga de milho, deixava aquele cabelinho comprido assim, ficava muito bonito também. A gente brincava até com isso. Depois o meu pai me fez um bercinho
de madeira, assim, um berço de boneca, que eu botava minhas bonecas lá dentro, né? E balançava Pergunta elas. 7. A parte religiosa, como era? Lã, lã a missa e rezava em casa. Em casa? Lã a missa e rezava em casa? A gente ia na igreja, porque a gente é evangélica, né, luterana. A gente ia nos cultos, rezava nos cultos, até a gente falava em alemão e lia em alemão também. Eu nem tinha me lembrado antes também, porque no colégio também, quando a gente ia no colégio, a gente nem sabia falar em brasileiro, a gente falava só em alemão, nem água a gente sabia pedir em brasileiro, né? Era tudo alemão. Depois, aos poucos, a gente foi aprendendo, né? E na igreja também, então, meu pai comprava os livros em alemão, até para nós ler em alemão também, e a gente tinha os livrinhos de oração, a gente rezava em casa também, junto com os pais, era tudo assim. Pergunta 8. Como era o trabalho naquela época? Seu pai trabalhava com o quê? E sua mãe? E você precisava ajudar no trabalho? O que você fazia? Nós ajudava em tudo na roça. O pai e a mãe trabalhavam na roça e a gente ajudava em tudo. Depois, quando podia, não. Que a gente fazia tudo como os pais faziam, que não dava. A gente fazia o que dava e a gente gostava de fazer. A gente, os pais ali roçavam o mato, né? E depois plantavam o milho, plantavam o feijão, tudo isso, né? E a gente fazia de tudo. Ajudava a capinar também, mas a gente hoje em dia nem lembra de tudo também. Daí a gente também fazia os pastos para as vacas, a gente tirava o leite também, tirava o leite antes da noite, depois de manhã de novo, a gente tirava o leite. E tinha que tratar os porcos também, né? Para engordar, a gente dava milho. Até as vacas, eu disse, a gente tinha que quebrar o milho também. A gente que nem hoje em dia, né? A gente quebrava todo o milho assim e molhava e dava para as vacas, eles comiam também. Porque naquela época existia aquele pilão, né? Então a gente pegava coisas e batia, né? Quebrava todo o milho e assim a gente ia tratando. Quando ficavam doentes, como faziam? Tinha médico? A gente usava mais remédio caseiro, até que dava, né? Fazia o chá, remédio caseiro, que sempre tinha. E se não dava mais, a gente tinha que vir ali para Caxias. Em primeiro lugar, sempre era remédio caseiro. O chazinho que a gente fazia. Porque naquela época não foi fácil, não tinha carro, não tinha nada. Daí para nós vir aqui para Caxias, a gente tinha que ir de cavalo, para nós não foi fácil. Pergunta 10. Havia festa de igreja? O que comemoravam? Como eram essas festas? Da igreja sempre era a festa da colheita, sempre. Sempre acontecia em agosto, sempre mês de agosto. Daí as pessoas levavam, sim, sempre coisas assim que eles escolhiam e botavam em cima do altar, né? E depois, então, aquilo ali era tudo leiloado, chamava antigamente, né? Eles faziam aquilo ali. E depois, quando passava aquilo ali, então, isso era de manhã sempre. E depois de tarde, então, quando passava o leilão, essas coisas, daí a gente ia almoço. E depois do almoço, aí tinha os bailezinhos. Pergunta igual que 11. Hoje em dia, né? Pergunta 11. Tinha catequese? O que aprendiam na catequese? Tinha, sim. Porque a gente aprendia, né, os 10 mandamentos, né? O credo, o Pai Nosso. E lia na Bíblia também, estudava a Bíblia também. Depois a gente fazia a primeira comunhão também. É igual a hoje. A mesma coisa. Pergunta né? 12. Como era o lazer das famílias? Como é quando se reuniam?
A gente se reunia quando tinha os aniversários. Daí a gente tinha o costume, quando tinha os aniversários, daí a gente fazia o convite para os vizinhos mais próximos que vinham almoçar lá junto com a gente, né? A gente fazia um churrasquinho e os mais de longe vinham de tarde também. A gente ia fazer aquelas festinhas, a gente fazia cuca e bolo, biscoito, tudo. E as mulheradas, então, de tarde, tomava antes o chimarrão e depois a gente jogava loto, antigamente, não sei como é que chama loto, e os homens jogavam as cartas. Isso era o nosso passatempo. Pergunta 13. Fale mais alguma coisa sobre os costumes e tradições da época. Durante a semana a gente trabalhava e nos domingos a gente se reunia com as amigas, ia para os bailes, faziam festa. Outra coisa a gente assim não tinha, não era aquilo, não lembro de outra coisa. Obrigada, Vá, por ter me ajudado nessa pesquisa do trabalho da escola. Eu que fico muito agradecida. Tudo de bom para ti, tá? Essa casa aqui é onde o meu tataravô nasceu. Que os pais deles, que vieram lá da Alemanha, construíram essa casa. Bom, aqui é onde a minha avó nasceu.